Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria sinceramente de agradecer à comissão organizadora pela gentileza do convite. É um prazer muito grande estar aqui em Valadares. É um prazer de ter o presidente, um colega que a gente admira muito, que é o Alfredo Raj. E nós esperamos hoje conversar com o senhor sobre um tema que, na nossa ótica, é extremamente importante para nós ginecologistas. Nós assumimos a Comissão Nacional de Osteoporose da FEBRASO há 2 anos com uma missão. Nós temos percorrido o Brasil inteiro exatamente para tentar desafiar o ginecologista a assumir a liderança no diagnóstico precoce e no tratamento adequado da osteoporose. Nós achamos que essa missão é possível se nós fizermos 2 deveres de casa. O primeiro deles é relembrar sempre aos colegas de que, apesar da osteoporose menopausal ela permitir uma interface com várias especialidades, nós sabemos disso, reumatologistas, ortopedistas, pediatras. Porém, senhores, nenhuma dessas especialidades tem a oportunidade que o ginecologista tem de se deparar com essa mulher, fazer o diagnóstico no momento correto e tratar antes da ocorrência da fratura. Nós dizemos sempre que quando acontece uma fratura osteoporótica, isso, na maioria das vezes, se nós olharmos retrospectivamente, uma boa conduta ginecológica poderia ter contribuído para que ela evitasse. Então, nós não temos dúvida do papel que o ginecologista tem. Porém, para nós alcançarmos essa missão, de nós sermos a liderança nessa área, nós precisamos de ter estratégias simples, práticas, objetivas, para que o ginecologista, que já é sobrecarregado, é uma especialidade enorme, nós atuamos na área de oncologia, de infectologia, de endocrinologia, enfim, o ginecologista é o clínico da mulher. E nós precisamos de ter instrumentos de simplificação da conduta da osteoporose para que nós possamos agregar a osteoporose ao nosso dia a dia sem que se sobrecarregue aquilo que nós já fazemos bastante. E é exatamente sobre essa estratégia que nós queremos conversar com os senhores hoje. Como é possível fazer de maneira prática o diagnóstico? Como tratar sem complicação a maioria dos casos que nós vamos encontrar? Eu trabalho já há alguns anos especificamente com menopausa, com osteoporose, tanto na universidade quanto no centro de pesquisa. Mas confesso aos senhores, grande parte do meu tempo é tratando casos que, na maioria de nós, poderia lidar no consultório, no ambulatório com muita facilidade. A Anvisa tem solicitado que sempre que a gente se apresente em qualquer lugar, que nós apresentemos o nosso conflito de interesses. Então, atualmente, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, presidente da Comissão Nacional de Osteoporose da FEBRASO, trabalho no Centro de Diagnóstico e Pesquisa da Osteoporose, participando de pesquisas multicêntricas internacionais em novas drogas de osteoporose, mas eu digo sempre que o título mais importante não está ali. O título mais importante, na verdade, é ser natural de governador Valadares. E é um prazer muito grande voltar à minha cidade, há muitos anos que eu não venho oficialmente aqui mesmo, e isso, na verdade, traz uma alegria para nós, eu me sinto em casa para estarmos conversando aqui. Nós temos trabalhado com pesquisa clínica com praticamente toda a indústria farmacêutica, e isso nos dá uma tranquilidade muito grande de poder apresentar recomendações que sejam isentas. Nós não queremos privilegiar droga A, droga B, muito pelo contrário. O que realmente beneficia o nosso paciente, e é isso que nós queremos mostrar para os senhores. Basicamente, então, nós vamos percorrer 3 caminhos aqui, nesses próximos 30 minutos, ao final dos quais eu espero, sinceramente, motivá-los para assumir um papel que é de direito dos senhores, não é de outra especialidade, é do ginecologista. O primeiro caminho é nós sermos capazes de identificar essa paciente de forma muito simples. Na nossa consulta habitual, aquela paciente que vem anualmente nos procurar, como identificar as pacientes que têm risco de osteoporose, quando saber exatamente pedir uma densitometria e o que é mais importante, saber o que fazer com ela depois que nós recebemos o resultado. O segundo caminho é entendermos a importância das que nós chamamos de medidas gerais no tratamento da osteoporose. Que sal de cálcio realmente eu devo dar para a minha paciente? Há vários no mercado. Que dose eu devo dar? Eu devo repor vitamina D? Qual é a dose necessária? Como que na prática eu posso saber isso sem complicar aquelas várias coisas que eu já faço? E por último, é chamar a atenção para o que nós chamamos do uso racional do arsenal terapêutico. Não há uma única droga que eu possa usar em todos os pacientes, por um motivo muito simples. A osteoporose é o que nós chamamos de uma doença espectral. Há vários momentos ao longo do curso dessa patologia.
e as especificidades de cada paciente, que eu preciso de minimamente reconhecer para identificar que para aquela paciente osteoporótica que está diante de mim, qual é a conduta mais apropriada no caso dela. É isso que nós vamos conversar. E para isso nós vamos estar usando a dinâmica do caso clínico. Eu acho isso fantástico. Nós já estamos, de certa maneira, ao longo desses anos, quem está há mais tempo, né, nessa área também, participando de congressos, de cursos, nós precisamos de interagir com a informação. Né? E para isso nós trouxemos o caso clínico, nós vamos estar apresentando. E o primeiro desses nossos casos clínicos é a nossa paciente que tem 57 anos, 1,60 m de altura, 48 kg. Se a gente fizer uma conta rápida, isso deve dar um IMC, um índice de massa corporal em torno de 18,5 e branca. Né? Essa paciente está menopausada há 3 anos, sem queixas climatéricas, e ela vem ao seu consultório para consulta ginecológica de rotina. Então, grande parte das nossas pacientes nos procuram e deseja esclarecimentos sobre a prevenção da osteoporose. Isso cada vez é mais comum. As nossas pacientes assistem ao Dr. Bento na televisão, veem os programas da Globo, leem a mídia e já vão procurar proativamente aos senhores para que os senhores sejam a fonte de informação sobre a osteoporose. Esse é um caso fictício, mas certamente retrata muito do que nós fazemos no nosso dia a dia. Em termos de história patológica pregressa, nada digno de nota. Essa paciente não era tabagista, não ingeria bebidas alcoólicas. A única coisa que ela mencionava na história familiar é que a mãe havia sofrido uma fratura de fêmur, mas que, por incrível que pareça, ela não associava isso com nada a ter a ver com o seu risco de osteoporose. A pergunta, então, para esse primeiro caso: qual é a sua conduta nessa paciente que vem para a rotina sem nenhum sintoma, a não ser uma história familiar de mãe com fratura de fêmur? O que você faria nessa paciente? Primeiro, apenas tranquilizaria, já que o risco dessa paciente é pequeno, ou prescreveria imediatamente cálcio 500 mg por dia e vitamina D 200 unidades internacionais? Ou iniciaria já o tratamento com um bisfosfonato, os vários bisfosfonatos que a gente tem? Ou solicitaria uma densitometria óssea? Ou ainda, encaminharia essa paciente para o ortopedista? Né? Vamos ver qual é a alternativa que os senhores preferem? Não há resposta certa ou errada, mas certamente a gente quer tentar avaliar essa questão. Temos o tempo, os senhores irem votando. Perfeito. Então, na verdade, 86% da plateia, eu fico muito feliz da gente começar aqui, né, indicaria para essa paciente uma densitometria óssea. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que realmente o risco dessa paciente não é pequeno. Nós vamos identificar nessa história o que mostra que esse risco não é pequeno. Vamos ver mais à frente, no segundo caso, que essas doses aqui podem ser bastante insuficientes para esse perfil de mulher. Certamente indicar qualquer tratamento, não apenas o bisfosfonato, mas qualquer outro tratamento, sem ter um diagnóstico prévio, certamente contraria a boa prática médica. E aí, o encaminhamento para o ortopedista nesse momento o senhor pode fazer, sem sombra de dúvida. Mas, na verdade, ele não tem instrumental para fazer nada diferente do que nós podemos e devemos fazer. Pode passar. Então, veja bem, é fundamental que quando a paciente vai para consultar conosco, o ginecologista, por qualquer motivo, para fazer o preventivo, uma mamografia, ou com uma queixa ginecológica, nós sejamos capazes rapidamente, senhores, de estabelecer se aquela mulher tem risco para osteoporose ou não. Então, o primeiro desafio para os senhores é que, diante de uma mulher na pós-menopausa, faz parte da boa prática ginecológica tentar identificar se ela tem risco ou não para osteoporose. Quando nós falamos em fatores de risco para a osteoporose, esse é um problema, ou na verdade era um problema até bem pouco tempo atrás. A lista de fatores de risco para a osteoporose é enorme. Paciente sedentária, ser mulher, não tomar cálcio, enfim, a lista é enorme. A Organização Mundial de Saúde, através de trabalhos prospectivos extensos em várias populações, conseguiu demonstrar quais desses fatores realmente implicam um risco maior da doença e um risco de fratura. Então, na verdade, esses 9 fatores que nós temos aqui são aqueles que têm uma demonstração científica, que, se presentes, aumentam o risco da mulher, não só ter osteoporose, mas desenvolver uma fratura também. E são eles a idade,
O simples fato de ter mais do que 65 anos naquela paciente que o senhor está atendendo já aumenta dramaticamente o risco dela apresentar osteoporose ou de ter mesmo uma fratura osteoporótica. A história pregressa de fratura por fragilidade vai tomar muito pouco tempo na nossa história. Perguntar se essa mulher, depois dos 40 anos, teve uma fratura abaixo do trauma. Mas o que é fratura abaixo do trauma para nós ginecologistas? É simples. É aquela fratura que acontece com um trauma que as pessoas normais não quebrariam. Ou se a gente quiser ser mais específico, aquela fratura que decorre de um trauma equivalente a cair da própria altura. Essas são fraturas de baixo trauma e são fatores de risco dramáticos para que a doença esteja presente. O uso a história parental de fratura de quadril. Nós devemos trocar aquela pergunta, a mãe ou o pai, ou os irmãos tiveram osteoporose, por essa perguntinha aqui. Pai ou mãe fraturaram a bacia? Porque na verdade nem sempre a história familiar da osteoporose que ela nos relata realmente é osteoporose. Quantos senhores já me perguntaram, a sua mãe teve osteoporose? Sim, doutor, teve. Colocou inclusive uma prótese do joelho por causa da osteoporose. De uma artrose do joelho, mas que para um paciente é difícil de diferenciar. Perguntar especificamente pela presença de fratura de quadril em mãe ou pai faz com que a sensibilidade do nosso diagnóstico aumente dramaticamente. Se ela usa corticoides, nós perguntamos habitualmente quais as medicações que a paciente usa. Inclua a pergunta do corticoide, extremamente utilizado por reumatologistas,